Olá pessoal! Nesse vídeo falaremos sobre a determinação da composição granulométrica do agregado graúdo. Granulometria é a distribuição, em porcentagem, dos diversos tamanhos de grãos. É a determinação das dimensões das partículas do agregado e de suas respectivas porcentagens de ocorrência. A composição granulométrica tem grande influência nas propriedades das argamassas e concretos. É determinada através de peneiramento, através de peneiras com determinada abertura constituindo uma série padrão. Objetivo do ensaio: conhecer a distribuição granulométrica do agregado e representá-la através de uma curva, possibilitando assim a determinação de suas características físicas. Para a realização desse ensaio, usaremos as normas NBR NM 248/2001, Determinação da Composição Granulométrica, a NBR NM 26 de 2000, Amostragem, e a NBR 27 de 2000, Redução da amostra de campo para laboratório. Balança com resolução de 0,1% da massa da amostra de ensaio. Estufa capaz de manter a temperatura no intervalo de 105 mais ou menos 5 graus Celsius. Peneiras das séries normal e intermediária, com tampa e fundo, que atendam às exigências das normas NM, ISO 3310 a 1 ou 2. Agitador mecânico de peneiras facultativo, bandejas, escova ou pincel de cerdas macias, fundo avulso de peneira. Coleta-se a amostra de agregado conforme a NM 26. No nosso caso, utilizamos 5 amostras parciais, que seria a parcela de agregado obtida de uma só vez do lote de agregado, em um determinado tempo ou local. Nossa amostra total foi 25 kg. Para a realização do ensaio no laboratório devemos reduzir a amostra de campo de acordo com a NM 27. Depois de umedecer a amostra para evitar perda de materiais finos, devemos realizar a redução da amostra usando um separador mecânico de acordo com o método A, presente na norma já citada, ou por quarteamento. Utilizamos o método B, por quarteamento. Para a realização desse método utilizamos colher de pedreiro e escova. Colocar a amostra de campo sobre uma superfície rígida, limpa e plana, onde não ocorra nenhuma perda de material e nem haja contaminação. Homogeneizar a amostra misturando-a no mínimo 3 vezes. Na última virada, juntar a amostra formando um cone. Achatar cuidadosamente o cone com a ajuda da colher de pedreiro, formando um tronco de cone, cuja base deve ter diâmetro de 4 a 8 vezes a altura do tronco de cone. Dividir a massa achatada em 4 partes iguais com a pá ou colher de pedreiro, eliminando 2 partes e agrupando as outras 2, em sentido diagonal. Varrer os espaços vazios entre um monte e outro, para evitar a perda de materiais finos da amostra. Repetir estas operações até reduzir a amostra à quantidade necessária para a execução do ensaio. A amostra mínima por amostra de ensaio é indicada na tabela.
Secar as amostras de ensaio em estufa por 24 horas, esfriar em temperatura ambiente e determinar suas massas M1 e M2. Tomar amostra de massa M1 e reserva de massa M2. Agora iniciaremos o processo de peneiramento. Utilizado peneiras da série normal e intermediária. Para isso, encaixaremos as peneiras, previamente limpas, de modo a formar um único conjunto de peneiras, com abertura de malha em ordem crescente da base para o topo. Prover um fundo de peneiras adequado para o conjunto. Colocar a amostra, M1, ou porções da mesma sobre a peneira superior do conjunto, de modo a evitar a formação de uma camada espessa de material sobre qualquer uma das peneiras. Promover a agitação mecânica do conjunto, por um tempo razoável para permitir a separação e classificação prévia dos diferentes tamanhos de grão da amostra. No nosso caso, como não possuímos um agitador mecânico, utilizamos a agitação manual. Para isso colocamos toda a amostra na primeira peneira e agitamos por tempo mínimo de 2 minutos, repetimos esse processo, para cada uma das peneiras. Remover o material retido na peneira para uma bandeja identificada. Escovar a tela em ambos os lados para limpar a peneira. O material removido pelo lado interno é considerado como retido, juntar na bandeja, e o desprendido na parte inferior como passante. Determinar a massa total de material retido em cada uma das peneiras e no fundo do conjunto. O somatório de todas as massas não deve diferir mais de 0,3% de M1. Repetir os processos para a segunda amostra de massa M2. Para cada uma das amostras de ensaio, calcular a porcentagem retida, em massa, em cada peneira, com aproximação de 0,1%. As amostras devem apresentar necessariamente a mesma dimensão máxima característica e, nas demais peneiras, os valores de porcentagem retida individualmente não devem diferir mais que 4% entre si. Caso isto ocorra, repetir o peneiramento para outras amostras de ensaio até atender a esta exigência. Calcular as porcentagens médias, retida e acumulada, em cada peneira, com aproximação de 1%. Determinar o módulo de finura, com aproximação de 0,01.